sobre nutrição, alimentação, você que está aí na Vibe Mundial, acompanhando aqui ao vivo, né, os nossos programas e tudo mais. É sempre um grande prazer estar aqui para passar informações importantes para a sua vida e para a sua saúde. O ouvinte da Rádio Mundial é um ouvinte interessado no saber, né, e em tudo aquilo que nos ajuda na questão da nossa evolução e da nossa saúde e do nosso equilíbrio. Nós estamos ao vivo aqui na rádio e o programa de hoje vai falar sobre problemas intestinais, especialmente de divertículo, tá? Então, atenção, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer sobre intestino, sobre divertículo, estamos aqui ao vivo no telefone 31710221. Para você que sintonizou agora, meu nome é doutora Deni Nogueira, eu sou nutricionista especializada em nutrição clínica funcional, em fitoterapia e em doenças relacionadas ao envelhecimento. Então, tudo aquilo que costumeiramente, né, aparece no envelhecimento, mas hoje estão cada vez mais jovens, estão com doenças que eram consideradas do idoso, né, por causa do desequilíbrio do processo alimentar. Eu atendo em 2 consultórios, no Jardim São Paulo, em Bragança, e a central de agendamento é a mesma, telefone 2977-1088. Então vamos lá, vamos falar hoje sobre intestino, vamos falar sobre divertículo, diverticulite, diverticulose, todas essas coisas, pólipos, tudo aquilo que está ligado diretamente ao seu intestino. Se você é uma pessoa que sente dor abdominal em qualquer região do abdômen, o que é o abdômen, Dora? É tudo que circula o umbigo, a panelinha inteira aqui da frente, né? Abaixo do estômago, tudo isso é considerado região abdominal. Dor, se você tem dor abdominal desencadeada e piora pela alimentação, alivia geralmente quando a pessoa evacua, né? Alterações de hábitos intestinais, uma hora seu intestino está preso, uma hora seu intestino está solto e você não consegue relacionar o que é. A flatulência, os gases, né? A digestão difícil. Quem tem problema de intestino vai ter problema de estômago. Quem tem problema de estômago, com o tempo vai ter problema de intestino. Por quê? Porque o sistema é o mesmo e um vai desequilibrando o outro. Provavelmente, se você tem esses sintomas, né? Dores de cabeça frequente, digestão difícil, flatulência, flatulência, que é a produção de gases, uma dor abdominal ou problemas intestinais, de qualquer forma, você pode ser o portador de divertículo. Que mais pode aparecer de sintoma, doutora? Sangramento, quando você evacua, você vê lá fios de sangue nas fezes, diarreia, né? Náuseas, um cansaço inexplicável, doutora. O inchaço do abdômen. Isso é clássico nessa questão dos problemas de divertículo, né? Você ter o abdômen levemente inchado ou bem inchado. Dores, você mesmo fazer a palpação no intestino e ele está dolorido. Provavelmente você tem, então, lá os divertículos. Quais são as causas básicas ligadas aos divertículos no nosso intestino? Primeiro e mais importante, são as dietas desequilibradas, né? As dietas pobres em fibras, né? Praticadas por muitos anos. Traz problemas de saúde. É uma dieta de perfil pró-inflamatório. O que você come inflama o seu intestino, inflama todo o seu gasto intestinal e você começa a ter os problemas relacionados ao processo inflamatório do tecido, tá? Constipação crônica não tratada e que você resolve tratar isso com laxante. Então, todo mundo, não funciona um laxante. E isso é uma agressão. Na sua maioria, os laxantes são agressores do tecido intestinal. Por isso que ele cria o trânsito, né? Porque aquilo está agredindo mais ainda e aí ele cria um trânsito intestinal. Obesidade por dietas muito ricas em açúcar, em farinhas, em doces, em todas essas coisas. Então, isso traz muitos problemas intestinais, tá? Álcool, fumo,
estão ligadas ao intestino, tá? Quem é fumante sabe que sente cheiro do cigarro, da nicotina nas fezes quando evacua. A pessoa sente isso. Por quê? Porque aquela toxina entrou nela via pulmão e pulmão está ligado diretamente ao intestino e ela vai perceber isso, tá? O consumo frequente de alimentos industrializados ricos em conservantes, produtos químicos, realçadores de sabor, isso traz um problema intestinal muito grande. E o sedentarismo, né, clássico, e o próprio envelhecimento da sua idade, o envelhecimento do órgão. Então, o órgão envelhece, vai perdendo a sua capacidade enzimática, e isso traz muito problema de saúde para a nossa vida. Então, é isso. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre intestino, liga aqui na rádio, telefone 31710221. Tem uma pessoa na linha, pois não? Oi, bom dia, doutora. Bom dia, quem fala? Meu nome é Célia, tudo bem? Tudo bem, pois não, Célia? Eu tô com um problema intestinal muito interessante e quando eu chego em algum lugar eu tenho vontade de evacuar. É uma coisa tão absurda que assim, eu tô normal dirigindo, aí eu vou ao supermercado. Chego no supermercado, eu tenho vontade de evacuar. Tá. Chego num shopping, eu tenho vontade de evacuar. E assim, a evacuação sempre é muito líquida, né? Não é mais sólida. Sim. É assim. Então, assim, a é uma causa, coisa que assim, a causa normal de um quadro como esse está especialmente, precisa fazer uma avaliação daquilo que você come. Então, se eu como constantemente alimentos que agridem o meu intestino, isso pode ser uma reação dele ao tipo de dieta que você faz. Aquilo que o seu intestino não está aceitando a comida que você come. Número 1. Número 2, pode ser problema do tecido do intestino, em que tudo que você come vira um agressor. Qual é o problema desse intestino? É a falta de enzima para digerir aquilo que você come. Tudo aquilo que você não consegue digerir não é reconhecido como alimento. E o corpo olha aquilo e fala, que negócio é esse aqui? Manda embora. Pode ser que o seu problema de intestino começou no estômago. Então, o seu estômago não digere bem a comida, entrega mal digerido para o intestino, ele olha aquilo e fala, opa, não conheço esse negócio, manda embora. Terceira coisa que você tem que avaliar, problemas emocionais. Muitas pessoas descarregam o seu emocional no gastrointestinal. Tem pessoas que fica nervosa, vomita. Tem pessoa que fica nervosa, o intestino prende. Tem pessoa que fica nervosa ou mais excitada, mais, né? Acelerada e o intestino responde da mesma forma. Então, existem vários fatores que têm que ser avaliados dentro de você para a gente tratar a causa da doença, porque isso não é uma coisa normal que acontece com você. Então, nós precisamos ir atrás da causa de tudo isso. Tá bom? Certo, doutora. Eu vou marcar uma consulta com a senhora. Eu sou de Atibaia. Tá certo. Quando a senhora atende em Bragança, eu vou marcar sim, viu? Muito obrigada pelo seu programa. É maravilhoso, viu? Muito obrigada. Gratidão, paz, saúde e alegria. Amém. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá. Completando aí essa situação da nossa ouvinte, pode ser que ela tenha um processo inflamatório no tecido do intestino. Que são perguntas que a gente faria lá na consulta, né? Se vê se o abdômen dela está inchado. Se ela tem um processo inflamatório, um tecido de intestino inflamado, é um tecido de intestino doente. E aí ele não vai responder satisfatoriamente àquela função que lhe é empregada. E aí começa a aparecer esses sintomas, até certo ponto esquisitos, né? Não comuns, mas é isso. O órgão está adoecido. Vamos embora. Se vocês quiserem ligar, perguntar alguma coisa de intestino, eu estou à disposição. 31710221. Natureza da doença. Já se sabe que a formação do divertículo ocorre quando há um afrouxamento da musculatura lisa do intestino. Aquela musculatura lisa do intestino, ela anda sob a administração do próprio órgão, né? É um movimento de peristaltismo, que faz parte de todo o intestino, delgado e grosso, e aí, então, quando essa musculatura do intestino grosso, porque divertículo aparece só no intestino grosso, não existe pesquisa
visual de intestino delgado, né? Se faz a endoscopia para ver o estômago e a colonoscopia para observação do intestino grosso, não se entra em intestino delgado. Então, o divertículo é uma doença do intestino grosso, onde há a compactação das fezes e a retirada de nutrientes ainda daquele bolo fecal e aí, então, a compactação para eliminação. Tá? Então, esse intestino começa a adoecer e esse problema do peristaltismo acontece, né? Esse movimento. Então, o intestino adoecido começam a aparecer aquelas microbolsinhas, né? Que enchem de fezes. Essas microbolsas não enchem de semente. Às vezes você comer um tomate, você comer alguma coisa que tenha semente, não importa, a semente não sai do estômago e vai migrar e entra na bolsinha do divertículo. Isso não existe. Uma bolsa de divertículo vai acontecer quando entram pedaços, fragmentos pequenos dentro, que estão nas fezes, né? Parte das fezes entra dentro dessas bolsinhas e aí inflama a bolsinha. Aí isto chama diverticulite. O divertículo é a bolsa, sem nada dentro. A diverticulite é quando enche de fezes e aí então isso começa a estragar, inflamar dentro do intestino. Tem mais uma pessoa na linha, pois não? Bom dia, doutora. Bom dia, quem fala? Marcelo. Pois não, Marcelo. Doutora, eu fiquei internado até ontem por uma questão de diverticulite. Uau. Só que o médico até ele atestou e falou que meu era grau 1, né? Que era mais leve e não precisaria de cirurgia. E aí eu fiquei tomando antibióticos até ontem e agora eu vou tomar antibiótico em casa. Uhum. Em relação à minha dieta, o que eu posso fazer assim agora nesse começo? Posso comer de tudo ou... Nada, não. Você, na verdade, o que eu posso orientar para você, e assim, inicialmente, eu não posso passar tratamentos e dietas pela rádio, tá? Tá, ok. É antiético e tudo, Uhum. mesmo porque cada dieta, ela é relacionada ao seu estado pessoal de saúde, doenças associadas. Por exemplo, no caso de você ter saído de uma internação e hoje tomando antibiótico, terminando o antibiótico, você vai ter que entrar em reposição de lactobacilos, porque quando você toma um antibiótico de via oral, ele vai matar tudo que existe de bom e de ruim dentro do seu intestino. Então, você não melhora do quadro, você melhorou um pouquinho, começou a comer errado de novo, a tendência é você ter uma recaída, uma reincidiva em cima desse estado e sintomas que você tem. Na verdade, uma dieta direcionada ao seu tratamento hoje, ela é uma dieta anti-inflamatória, é uma dieta calmante gastrointestinal. Então, todo alimento tem que ser pensado. Ele não pode inflamar dentro de você, ele tem que curar o que te levou para o hospital. E te digo assim, pode colocar na sua programação 4 meses de tratamento, de dieta, de lactobacilos, de equilíbrio, né, do tecido gastrointestinal. E eu sempre mostro para meus pacientes que a suplementação que eu passo para eles no tratamento são nutrientes que nutrem o tecido gastrointestinal. O que o tecido gastrointestinal come, doutora? Tenha ideia, come iodo. Iodo é um dos nutrientes do estômago. A pessoa acha que iodo é só para tireoide, tá? Então, não, aí vem todos os nutrientes do estômago. Nós vamos entrar com a fitoterapia anti-inflamatória gastrointestinal. É um tratamento grande para que você saia dessa doença e não volte mais para ela, porque você só chegou num divertículo por causa do processo alimentar. A bebida alcoólica, seja ela qual for, você pode ter um órgão mais sensível àquele tipo de alimento e aí ele reage negativamente, aí aparece a doença. Então, precisa fazer uma dieta sim, precisa tomar lactobacilos assim que você terminar os antibióticos. Para vocês que fazem tratamento de dente, né? Foi lá, vai fazer canal, vai fazer implante, BBB, tá tomando antibiótico, terminou antibiótico, tem que entrar com lactobacilos, porque são antibióticos fortíssimos para toda a finalidade, dente, garganta, pós-operatório, enfim, que traz muito desequilíbrio do gastrointestinal e assim vai enfraquecendo
as paredes do órgão e assim esse órgão adoece e daqui a pouco estoura um divertículo e coisas no gênero, tá bom? Obrigada por ter participado. Doutora, muito obrigado. Eu vou procurar marcar uma consulta com a senhora também. Muito Tá obrigado certo, mesmo. estou à disposição. Lembrando que para as pessoas que estão fora de São Paulo, eu atendo pacientes em outros países, tá? Porque eles ouvem a rádio, eles, né, têm aquela pesquisa sobre alimentação e a gente tem a prerrogativa de poder atender por videochamada. Então, ou faz por meeting, ou faz pelo celular de videochamada. Se você não tem condição de se deslocar até o consultório, faça uma videochamada. Da mesma forma, você vai ser atendido. A consulta demora, em média, 1 hora. Toda a prescrição será feita, passada para você com a mesma qualidade do que você estivesse presencial lá no consultório. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório, 2977 1088. Eu atendo em Bragança Paulista e em São Paulo, na Zona Norte, próximo à estação Parada Inglesa do metrô. Vamos lá. Uma pessoa com alimentação desequilibrada precisa, no mínimo, de 25 a 35 gramas de fibra por dia. Nossas evacuações devem ser diárias. Fezes formada, produção de gases no máximo aceitável na pré-evacuação. Então, eu sinto gases, percebo que eu preciso evacuar, vou lá, evacuo, acabou. Não pode ficar fermentando comida no intestino. E isso está dizendo para você que algo lá dentro está errado. Então, precisa observar bem os sintomas. E a fermentação da comida, ela pode ser só local do intestino, também como ela pode ser proveniente de um desequilíbrio do seu estômago. E lá no recordatório que a gente faz, levantamento de sinais e sintomas de doença, nós avaliamos todas essas coisas no paciente e traça-se então um perfil para usar. A suplementação de vitaminas, de minerais, de lactobacilos, de aminoácidos, de fitoterápicos. A fitoterapia para gastrointestinal é maravilhosa. E você precisa entrar com uma dieta, como eu expliquei para o nosso amigo aí, que é a dieta que eu passo lá na consulta, que é uma dieta de perfil anti-inflamatório, que é uma dieta que vai realmente ajudar você a se equilibrar e se curar do seu problema de saúde, seja ele qual for. O movimento, né? Então, o nosso precisa ver que o nosso intestino delgado e grosso, precisam de fibras solúveis e insolúveis. E as fibras insolúveis é aquela que forma bolo fecal. Então, um dos melhores alimentos nessa questão de regulação de intestino é o espinafre. O espinafre, ele tem uma grande quantidade de magnésio, que o intestino é altamente dependente de magnésio, altamente. Ele tem uma fibra maravilhosa para a formação de bolo fecal, com evacuações diárias, sem problemas ligados a desequilíbrios outros. Nós temos muitos itens funcionais que ajudam esse intestino a andar bem, né? O espinafre é um deles. Isso eu explico na consulta e a gente passa isso lá na consulta. Então, a formação dos divertículos do intestino grosso, né? É só esse tipo de doença que aparece no intestino grosso, doutora? Não. Se você já foi no médico, lá na colonoscopia, que ele indicou para você uma colonoscopia, e você encontrou pólipos no seu intestino, atenção, o pólipo é um pré-tumor. Por que que o médico tira? Porque sabe que ele precisa ser analisado, porque ele pode já estar em trânsito de se transformar num tumor intestinal. O câncer de intestino é um dos cânceres, o do gastrointestinal no geral. É o mais comum hoje nessa questão das avaliações dos problemas de agressão alimentar no intestino delgado e grosso. É muito grande. Quando você se alimenta, o alimento tende a ficar dentro do seu intestino até por 70 horas, né? Você quer saber se o seu trânsito intestinal é bom? Come 2 colheres de milho verde, aquele milho verde, né, da espiga, cozinha aquilo, come 2 colheres de milho verde sem mastigar, come só os grãos e começa a acompanhar a eliminação, porque nós não vamos quebrar o grão inteiro do milho, tá? A gente não quebra esse grão.
Se mastigar, você usa os nutrientes do alimento. Caso não, você consegue avaliar quantas horas, né, o trânsito intestinal seu está acontecendo. Muitas pessoas têm o apodrecimento das fezes dentro do intestino. Isso é uma coisa gravíssima, gente. Isso é uma agressão absurda ao nosso intestino. Por quê? O alimento apodrece ali dentro. E aí começam a criar gases, né, que tem aquele odor pútrido, e isto traz muitos problemas para o seu fígado. Então, observe isso. Há necessidade de você controlar fisiologicamente a função intestinal e ver o que é que está acontecendo com você. Quando isso normalmente acontece, os problemas de fezes que cheiram muito mal, gases que cheiram muito mal, o problema é do estômago, nem é do próprio intestino. O intestino está sofrendo um problema do estômago, que não está conseguindo quebrar comida perfeitamente, e aí isso vai dar um resultado lá na frente. Marque uma consulta, o telefone do meu consultório é o 29771088, consultórios de Bragança e Jardim São Paulo. Quem é que dá o diagnóstico de divertículo? É o médico. Quem é que desconfia que tem o divertículo? É o seu conhecimento, é você entender, avaliar lá os seus sintomas, se você tem dor abdominal, que melhora com evacuação, né? Você tem formação de gases, né? Constipação e diarreia, uma hora tem um, uma hora tem outro, digestão difícil, distensão abdominal, seu abdômen é distendido, inchado, inflamado. Você pode ir lá no médico, conversa com ele e aí ele vai pedir uma colonoscopia para você. Toda colonoscopia é uma mega agressão do intestino. Você fez colonoscopia, vai tomar lactobacilos, aquela coisa de tomar aquelas cargas enormes de laxante para que o médico possa visualizar o tecido do intestino. Isso traz problemas para a nossa vida. Você pode ter uma queda imunológica depois de uma colonoscopia, porque grande parte dos lactobacilos que estão lá para nos ajudar são mandados embora junto com essa diarreia provocada. Isso traz muito problema. Então, intestino é um órgão que a gente tem que levar ele na palma da mão. Tem que levar aquele órgão assim, bem, controlando bem as suas evacuações. Doutora, quanto que eu tenho que evacuar? É todo dia? Olha, de 6 dias com evacuação, 1 dia sem. Então, pode ser que você evacue 3 dias seguidos, pula 1, 3 dias seguidos, pula 1, 4 dias seguidos, pula 1. Sempre vai pular 1. Num momento ou outro, pula 1. Então, isso é considerado normal. Agora, evacuações diárias, em que você não tem dificuldade para evacuar. As fezes podem ser formada, desmanchada, empedrada ou fina. As fezes desmanchada, empedradas e fezes fina é problema dos órgãos internos. Nós só aceitamos que você evacue tranquilamente, sem esforço, sem sangramento, sem hemorroida, nada dessas coisas, fezes formada. Lembrando que quem tem hemorroida precisa fazer suplementação de lactobacilos, porque é uma forma de expressão do seu intestino para fora de que algo não está bem ali dentro. Então, mexeu com o intestino, mexe com dieta, mexe com a suplementação de lactobacilos, de calmantes intestinais, chás que fazem bem para o nosso intestino e tudo isso para melhora da nossa saúde e equilíbrio. Ok, pessoal? Vamos para a oração do final do nosso programa. Senhor Jesus, Senhor da vida e da paz, da misericórdia e do auxílio, que teu amor poderoso e misericordioso se coloque diante do nosso Brasil. Tuas mãos misericordiosas sobre os nossos governantes e sobre todos aqueles que querem transformar este país no coração do mundo, na pátria do Evangelho, na pátria de prosperidade e equilíbrio. Que esta riqueza do Brasil chegue a nós brasileiros, chegue a você brasileiro. E que a gente consiga desfrutar em riquezas de bênção de saúde, de transporte, de residência, casa, alimentação, tudo que é possível dentro de uma riqueza distribuída a todos nós. Que Deus abençoe sua vida, sua família, paz, saúde e alegria e até a próxima semana.